Muito obrigado a todos que estão entrando. Na realidade, eu não vou... Bom, turma, muito obrigado por estarem vendo esta live. Tem algumas pessoas que ainda não entraram, então, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou comentando aqui o que vai acontecer nos próximos meses. Essa aqui vai ser a última live do ano. Está ficando assim cansativo para mim, também não tem muitas pessoas que entram na live e vão ver depois, então para fazer um vídeo para as pessoas assistirem depois, é melhor fazer um vídeo editado. Então essa aqui é a última live do ano para as pessoas. Vão entrar aqui a partir de semana que vem por volta de 30 podcasts que vão até janeiro. E em janeiro, entre ou dia 5 ou dia 8 do mês de janeiro, eu farei uma live sobre o Handgauge. Para o ano que vem, teremos ainda algumas lives aqui programadas, que seriam uma sobre o Handgauge, um sobre a resenha do livro Dinheiro Atrai Dinheiro. Este livro aqui, Dinheiro Atrai Dinheiro. Vou fazer também uma resenha do livro de astrologia do Olavo de Carvalho, aquele que o pessoal fala que é o guru do governo atual. Aqui está o livro do Olavo de Carvalho, Astrologia e Religião. Vou fazer uma resenha sobre esse livro também. Que mais? Vou falar sobre, né, no ano que vem ainda, sobre esse livro que saiu, O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, ele, na realidade, eu vou contestar ele com este outro livro aqui, que é um livro sobre ciclos, escrito pelo Og Mandino, que é o autor do livro O Maior Vendedor do Mundo, e foi financiado pela mesma empresa que financiou o Napoleão Hill, ou melhor, é da empresa do empresário que ofereceu para o Napoleão Hill para ele fazer aquelas pesquisas que deu origem ao livro Pensa em Riqueza. Então, isso também no ano que vem. Ano que vem eu vou falar também sobre horóscopo chinês, uma introdução ao horóscopo chinês, e também sobre, deixa eu ver o que mais, sobre eneagrama. É outro tema que eu vou falar no ano que vem. Este ano aqui nós vamos encerrar com esta live. E lá no meu Instagram, o Instagram que chama-se Caminho do Peregrino, tudo junto, underline. Então, Caminho do Peregrino, underline, é o Instagram do Caminho do Peregrino. Lá eu vou começar a fazer entrevistas, por volta de 10 entrevistas. Essas entrevistas serão feitas no Stories, e depois eu irei resgatar essas... Vou baixar essas entrevistas do Stories e vou editar, e em janeiro eu vou jogar aqui no YouTube. Então, vocês vão ver que vai ficar bem longe as próximas lives. Bom, além de tudo isso... Olá, Charlene, obrigado. Então, além de tudo isso, então já estou falando aqui das lives do ano que vem. Charlene, boa noite. Se puder falar se o som tá bom, eu acho que tá bom, né? Eu agradeço. Então, eu já falei que o ano que vem teremos várias lives, uma do Handgauge, uma da resenha do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, resenha do livro do Olavo de Carvalho, que é Astrologia e Religião. Vou contestar o livro O Milagre da Manhã. Vou falar sobre horóscopo chinês e eneagrama. Isso no ano que vem, com a primeira live que deverá ser entre o dia 5 e o dia 8 de janeiro, falando sobre o Handgauge. Bom, o que mais que eu vou falar aqui antes de começar a live? Bom, semana que vem vão começar os podcasts. Eu vou jogar todos os podcasts aqui no canal Caminho do Peregrino. Os podcasts são o quê? São as 30 chaves, as 30 primeiras chaves desse livro. Esse livro aqui, ó, 101 chaves para a prosperidade. São 101 chaves. Eu vou comentar as 30 primeiras, cada uma é um podcast. E vão começar a partir de semana que vem, eu vou colocar aqui no canal. Deixa eu ver o que mais. Também essa semana eu comprei um livro, melhor, semana passada. O que acontece? O que eu vou falar aqui sobre as eras
que eu vou começar a live falando sobre as eras. Eu aprendi com o Adhemar Ramos e também com isso pessoalmente com o Adhemar Ramos, em alguns livros do Omar Cardoso. Também eu cheguei a ver algumas coisas do Newton Schultz falando sobre isso nos cursos dele, porém, eu nunca vi nenhum livro, mesmo o Omar Cardoso, que tem vários livros, é tudo meio misturado ali. Eu só agora achei um livro que é diretamente falando sobre o tema que eu vou falar hoje, sobre as eras. Logo no começo eu vou falar sobre as eras. Que é isso aqui, ó. Um livro chamado Aquário, da editora Emos. Esse livro aqui, ele fala exatamente sobre as eras. Era de Áries, de Touro, de Peixes e de Aquário. Exatamente esse tema. Só que ele fica com uma incógnita na era de Aquário, que eu vou aqui já falar um pouquinho mais sobre a era de Aquário. É um livro que foi editado em 1984, então eles não tinham muitas referências sobre a era de Aquário. E era isso que eu queria mostrar até o momento. Bom, vamos começar a live então. A live hoje... vamos começar aqui, vai. E começou a live, gente. Bom, a live hoje eu vou falar sobre as 30 lives, eu vou comentar as 29 lives que eu fiz até o momento. Vou comentar rapidinho e já vou entrar no estudo do passado, da história do passado, e essa influência. Por que você estuda o passado? Porque existem ciclos, né? Existem ciclos. Muito obrigado, Charlene, por postar no Facebook. Então, existem o quê? Ciclos. Eu estudando o passado, eu começo a entender o presente e até o futuro. Isso acontece muito para, por exemplo, se você estudar o Inferno Astral. O Inferno Astral, eles são o quê? 52 dias antes do seu aniversário. Aí você vê como que foi 52 dias antes do seu aniversário o ano passado. E o ano retrasado. E o outro ano. Então, tendo o que aconteceu no passado, eu vou entender como é que vai ser o Inferno Astral deste ano. E é isso que a gente vai fazer com o quê? Com o estudo da humanidade. Certo? Nós vamos começar falando sobre isso. Então, vamos fazer um rápido comentário aqui de todas as lives até o momento. A primeira live foi um teste. A segunda foi Origens da Cabala, onde eu falo que Cabala... Yoga, Cabala Yoga, Cabala e alquimia são a mesma coisa, então vocês têm que ir lá na outra live para vocês entenderem. Yoga, Cabala e alquimia são a mesma coisa. Na terceira live eu falei sobre a Bettina e os movimentos do novo pensamento, aquela criação do novo pensamento, que vem a Catherine Ponder, o Norman Vincent Peale, Prentice Mulford, todo esse pessoal aí. Na quinta live, na quarta eu falei sobre a Bettina, novamente. Na quinta eu falei o que é a nova era e era de Aquário, que a gente vai falar hoje. Na sexta, falei sobre visão remota e apometria, que foi, inclusive, tema da penúltima live, que foi a parte 2 e final, né? Então, a parte 1 foi a sexta live, e a parte 2, a live 28. Na live número 7, eu falei sobre São Francisco de Assis, Templários e um ataque a uma mesquita que teve na época. Na live número 8, eu falei sobre egrégoras e forma de pensamento. A gente vai falar um pouco nessa live também sobre isso. Na 9, eu dei 10 dicas para aprender ocultismo sozinho. Isso daqui eu vou fazer uma live... vou fazer um vídeo editado sobre essa live. Eu vou fazer um novo vídeo falando sobre isso. Na 10ª live eu falei sobre tarô, a história e conceito de tarô, e o conceito do tarô. Na live número 11, ela foi apagada, teve problemas técnicos no dia lá, e eu acabei apagando essa live. A 12 foi numerologia cabalística, tarô e outras coisas. Na número 13, eu falei sobre nossas forças mentais, falaremos hoje também sobre isso. A 14 foi sobre o falecimento do Wagner Veneziani, que é
o fundador da editora Madras. Era o dono da editora Madras que fez toda essa não uma revolução, mas deu uma evolução para os livros de ocultismo no Brasil. E ele faleceu. Bom, a número 15 foi a origem de todos os nossos problemas. E o que é a origem de todos os nossos problemas? É a falta de Deus. A falta de Deus é a origem de todos os nossos problemas. A live 16, eu falei sobre astrologia, brigas políticas e como enfrentar. Falaremos sobre isso hoje também. A 17, os 72 nomes de Deus e os anjos cabalísticos. E os 72 anjos cabalísticos. A live número 18, eu falei sobre o inferno astral dos signos. A 19, o que ninguém te falou sobre Napoleão Hill. Ele teve o quê? Ele teve depressão. Não só Napoleão Hill, como Og Mandino, que escreveu O Maior Vendedor do Mundo. Todos eles tiveram depressão. E, na realidade, foi o quê? Uma noite negra da alma. Então, o que acontece? Todas as pessoas, todos nós, quando nós fazemos 42... a gente tem de 7 em 7 anos, nós temos uma pequena crise. Uma pequena crise que pode ser parecido com uma noite negra da alma, e é parecido com uma depressão e chamado de noite negra da alma. Isso de 7 em 7 anos. Porém, aos 42 anos é muito forte e aos 49 anos é muito forte. Se quem está vendo essa live não teve esse problema, agradeça a Deus. Normalmente as pessoas têm essa crise aos 42 e aos 49 anos. E Napoleão Hill teve esse problema. Na live número 20 eu falei sobre o rei Davi e os salmos, a origem desses salmos. Na live 21 eu falei sobre Chico Xavier e a data limite. A 22 sobre a noite negra da alma, que eu acabei de falar agora. Na 23 eu falei sobre o magnetismo do dinheiro e finalizei ela. A live 23 e a 29 é sobre o magnetismo do dinheiro, é um livro. A live 24 eu falei sobre Santa Sara e possível origem cristã do povo cigano. A 25, Karma Yoga e autorresponsabilidade. 26, a influência da lua em nossas vidas. 27, mude de vida com o Kybalion. Aí a 28 eu já falei que a apometria e visão remota é a segunda parte. 29, magnetismo e visão e magnetismo do dinheiro, que é a segunda parte. E o final, e agora a junção de todas as lives. Bom, vou até pedir um pouco de desculpa, eu tô com um pouco de dor de cabeça, esses últimos dias não foram muito bons aqui para mim. Então, pode ser que eu me confunda um pouco aqui. Bom, espero que não. Obrigado, Tom, por chegar, por falar sobre o som. Bom, vou pegar um pouquinho de chimarrão aqui antes de começar. A gente vai começar falando sobre a nova era. E o que isso está afetando em nossas vidas. Em uma live passada eu falei sobre isso. Na realidade, foi a live número 5. Onde o que eu falei? Nós temos uma sequência de eras. De mais ou menos 2.150 anos. Onde a era de peixes deve começar no ano 2150, mais ou menos no 2150. Porém, nós já estamos tendo a influência da era de aquário em nossas vidas. Então vamos ver rapidinho quais eram as eras. Primeiro foi a era de touro, aquela era onde a religião predominante era a religião hindu. A religião hindu era a religião predominante. Tanto é que era de touro, tanto é que até hoje na Índia a vaca é sagrada. A vaca é sagrada. Isso é um resquício da era de touro. Quando acaba a era de touro? Mais ou menos ali no período do Moisés. Moisés começa ali a era de Áries. Começou essa era de Áries do Moisés,
ele destrói a era anterior, que é a era de Touro. Tanto é que normalmente eles matam todo mundo da era anterior. Então você pega lá o Moisés, ele está numa parte do continente, ele quer atravessar o continente, né, do Egito para onde ele queria, que era a tal da terra prometida que ele queria chegar, onde ele conta a história de Abraão, fala que Abraão foi lá para a terra prometida. Então, ele está num lugar e vai para outro, ele vai matando todo mundo. É só guerra, eles destroem a era anterior. Quando ele some no monte para pegar os 10 mandamentos, após os 10 mandamentos, ou melhor, ele desce do morro e ele vê o povo estava adorando o touro. Quer dizer, eles estavam adorando um bezerro de ouro que simbolizava a era do touro. Ele fica bravo, tudo mais, porque o pessoal não estava evoluindo. Por isso que ele quebra as tábuas, aquela coisa que sobe de novo. Esse é o simbolismo. Isso na era de Áries. Quando vem Jesus, lá no ano 0, na verdade ele nasce por volta de 4 anos antes. 4 anos antes do ano 0. Porém, para acertar o calendário, eles acabam alterando isso, mas nasce lá Jesus e começa o quê? A era de peixes. Jesus era um pescador. As igrejas evangélicas utilizam esse símbolo do peixe. Utiliza o símbolo do peixe. E acontece a mesma coisa. Quando é formada a Igreja Católica, 300 anos após a morte de Cristo, mais ou menos isso, né? Quando monta ali a Igreja Católica, eles começam aqui a matar o que eles chamam de os ários. E os ários eram aqueles que não acreditavam que Cristo era o novo Messias, era o Salvador. E a Igreja Católica, ela persegue eles. Inclusive, se jogarem o nome Ário na internet, vocês vão ver que eles até personalizaram, tem um personagem com esse nome, não sei se existiu, mas era o Ário era, na realidade, uma pessoa que não acreditava que Jesus era o Messias. E os ários... Bom, e aí mataram os ários, ali a Igreja Católica foi matando todo mundo, e depois teve ainda, além de tudo, a Inquisição. E agora vem a Era de Aquário, lá para 2150, eu acredito que é mais ou menos nessa época, segundo a numerologia cabalística, também por causa da somatória de 2150 anos após ali ao início da Era de Peixes. Aí começa a Era de Aquário. Como é que é essa Era de Aquário? A Era de Aquário é exatamente isso que vocês estão vendo. É uma era onde a tecnologia é muito importante. Aquário é um signo de ar, então não tem muita emoção nessa nossa nova era. É muita tecnologia. É o simbolismo das pessoas que estão na multidão. Tá todo mundo junto. Ou melhor, você está no meio da multidão, porém sozinho. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu estou aqui fazendo um vídeo, então eu estou com todo mundo. Mas eu estou sozinho. Isso é a Era de Aquário. A Era de Aquário também traz essa mudança religiosa. Vamos ver aqui, eu fiz algumas anotações. Tem essa parte das mudanças religiosas, essas mudanças na parte da sociedade em geral. Então, por exemplo, você chegar numa... Como é que eu quero saber como é que vai ser a Era de Aquário? Ela vai... Chega uma pessoa de Aquário hoje, conversa com ela sobre os assuntos do mundo, aquilo que ela acha que é o correto é mais ou menos como vai ser em 2150. Então, você chega numa pessoa de Aquário e pergunta, como é que o que você acha das pessoas as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, né, homem com homem, mulher com mulher. Um aquariano vai falar, olha, para mim tá tudo bem. E aí você vê como é que caminha a humanidade. Entendeu? Isso tudo
tá indo para... Aí você pergunta, como que você acha, o que você acha da religião? O aquariano, ele não aceita dogmas. Então, essas religiões que têm dogmas, elas vão ser destruídas. Você chegar para ele e falar, olha, isso daqui é pecado. Ele fala, baseado no que é pecado? Ele vai perguntar, Deus falou para você que é pecado? Né? Quem falou para você que isso é pecado? Ele vai começar a questionar. Ah, mas isso está escrito na Bíblia. Não, mas eu também escrevo um livro. É isso que o cara vai falar. Eu também sei escrever. Eu escrevo um livro e contesta tudo. E aí começa uma nova religião montada em cima da física quântica, em cima da apometria, em cima de tudo isso que vocês estão vendo surgindo aí. Tem a apometria, física quântica, constelação familiar, agora está surgindo novas coisas em cima disso. Essa é a próxima religião, essa é a próxima sociedade que está sendo montada. E isso daí vem de encontro ao também a um período de 36 anos, são 36, alguns falam que é 35 anos, nos meus vídeos eu coloquei 35 anos, alguns astrólogos falam que é 36 anos de Saturno. Eu vou falar período a período, para vocês entenderem o que está acontecendo com a humanidade hoje. Certo? O que acontece? Nós temos um ciclo, um planeta que vem todo ano, por exemplo, deste ano aqui é Mercúrio, não, é Marte, o do ano que vem vai ser o Sol, ano que vem é Sol, que vai estar regendo. Esse planeta, ele influencia as pessoas individualmente. É um planeta por ano. Certo? Temos um outro ciclo, que é o de 35 anos, que influencia a humanidade. Mas, assim, influencia a humanidade muito, assim, quase que no físico. Não é uma mudança, por exemplo, essa de eras de 2.150 anos, é uma mudança espiritual. Tem uma mudança espiritual no mundo inteiro, em 2150. Porém, de 35 e 35 anos, é uma mudança não espiritual, mas uma mudança no plano mental, no plano astral, que acaba influenciando muito no físico. Então, tivemos lá um período, eu vou falar bastante desse período daqui a pouco, mas é esse aqui, ó, de 1771 a 1806, foram os 35 anos, 36 anos de Saturno, que é quando teve o quê? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa, na realidade, foi em 1789 a 1799, lá 1800, mais ou menos. Em 1806, acaba esse período de Saturno e começa o período de Vênus, que vai até 1841. Esse período começa o movimento, tem toda aquela força do movimento literário romântico, é um período romântico da humanidade. Certo? Em 1841 até 1876, nós temos o quê? O planeta Júpiter, aquele planeta da fé, da esperança, da pessoa que é motivada. Esse período foi o que teve a expansão imperialista na África. Em 1876 até 1911 foi o período de Mercúrio. Inclusive, em 1876 foi quando inventou o telefone, é quando começa aquelas coisas da comunicação, começa a mudar. Mercúrio é comunicação. 1911 a 1946, planeta Marte, entre 1911 a 1946. Teve muitas ações na humanidade, mas quando você tem uma energia muito forte de ação, tem muitas brigas. E esse período é que teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, depois teve o período de 1946 a 1981, tivemos a Lua, o planeta Lua. Sabemos que a Lua é um satélite, mas na astrologia é um planeta. Planeta Lua, que foi um período... A Lua, ela representa a mãe, também mexe muito com a parte emocional, mas não é que nem Vênus. Vênus mexe muito com a parte emocional, amorosa. A Lua, a parte emocional,
das pessoas. Então, teve não só a conquista da Lua, o homem foi na Lua em 1969, como teve movimento hippie, movimento beatnik, aquele pessoal falando, faça amor, não faça guerra, aquela coisa contra a guerra, porque eles tinham acabado de sair da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, então começa um período de calmaria, e tudo isso tem uma influência até hoje. Em 1981 até 2016, o planeta Sol, sabemos na astronomia que o Sol é uma estrela, mas na astrologia é um planeta, o planeta Sol é que ficou regendo a humanidade, 1981 até 2016. E o Sol, como ele é inclusive o planeta que rege o Leão. Leão é aquele signo egocêntrico. Então, o que acontece? Mexe muito com o ego das pessoas entre 1981 a 2016. Então, tem aquela evolução cultural, da década de 80, principalmente, onde as pessoas querem aparecer. As pessoas, elas começam a aparecer. Inclusive, teve um desses planetas aqui que estava o Sol no ano e o Sol, acho que foi 2016, inclusive. Estava o Sol, ou 2015. Estava o Sol no ano e também regendo a parte astral e o Sol regendo a parte física. Então, no ano e no ciclo de 35 anos. Onde esse período de 1981 até 2016 foi quando foi criado a internet. A internet. E vem, inclusive, as redes sociais, Facebook, Orkut, Facebook, YouTube, Instagram, né? Isso agora, mas neste momento. Mas, num campo um pouco maior, tínhamos aí as pessoas aparecendo mais. O surgimento de bandas, até então, eu acho que antes de 1981, não tinha, por exemplo, revistas de moda, revistas de conjuntos musicais. Na década de 80 teve tudo isso, teve não só os grupos, como revistas de grupos como, por exemplo, Duran Duran, me lembro que tinha revista do Duran Duran, revistas de banda de rock, de new wave, um crescimento muito grande de pessoas querendo aparecer. E aí, em 2016, até 2052... Obrigado, Tatiane. Então, em 2016 até 2052, voltamos ao período de Saturno, igual aquele da Revolução Francesa. E aí é que chega... Por que a gente estuda a história? Né? O historiador estuda porque ele quer saber... a gente entendendo o passado, a gente sabe como que nós chegamos no nosso presente. Porém, quem estuda astrologia, quem estuda ciclos, existem muitos ciclos. Estuda história para entender o que está acontecendo no presente e se proteger do que está acontecendo no presente para o futuro. Então eu vou explicar agora o que foi a Revolução Francesa e vocês vão conseguir identificar a Revolução Francesa com o que está acontecendo no Brasil hoje. Esse é o desafio. Então vamos lá. Revolução Francesa, ela é o período, então teve o período de Saturno que é de 1771 até 1806. Esse é o período de Saturno. Certo? Só que a Revolução Francesa está bem lá no meio, onde o pico foi entre 1789 até 1799. 10 anos de confusão, de guerra. Então nós vamos ter um período desses aí. Então, chegando lá. O que vale saber é que a Revolução Francesa é o que influenciou tudo o que a gente viu, tudo que a gente conhece. Boa noite, Douglas. Obrigado. A Revolução Francesa é o que influenciou tudo o que a gente conhece hoje de política. É na Revolução Francesa que surgiu a direita, a esquerda e os liberais. Direita, esquerda e liberais. Certo? Com a Revolução Francesa, nós tivemos ela influenciou
a independência dos Estados Unidos e a do Brasil, inclusive. As duas, né, influenciou a Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa. Independência do Brasil também, mas a Inconfidência Mineira, na realidade. Porque dizem algumas pessoas que Tiradentes ele tinha contato com os políticos da França, que é dali que saiu toda esse estilo de política que tem hoje. Quando teve a independência dos Estados Unidos, a França mandou a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é uma doação da França para os Estados Unidos. Certo? Na época da Revolução Francesa, o Mesmer, aquele do mesmerismo, que estava lá aplicando magnetismo e curando pessoas pela França, ele tinha contato com Benjamin Franklin, mandava cartas para Benjamin Franklin. E o Mesmer estava diretamente ligado com a Revolução Francesa, como iremos falar aqui. Então tivemos ali então a Revolução Francesa, dizem que inclusive que o Benjamin Franklin e o Tiradentes foram para a França e viram o Mesmer sendo julgado, teve um julgamento do Benjamin Franklin. Tínhamos ali o próprio Voltaire, que influenciou toda a Revolução Francesa. Voltaire. O Mozart estava envolvido também. Mozart, pianista. Inclusive o Mozart, ele tocou piano na casa do Mesmer, e o Mesmer, ele era uma das pessoas mais ricas ali da França, e ele tinha um piano na casa dele, era um casarão. Na verdade não era o Mesmer, era a esposa do Mesmer que era rica, mas ele tinha lá um casarão, e o Mozart foi tocar piano na casa do Mesmer. Todos eles estavam envolvidos com a Revolução Francesa. E algumas pessoas ainda falam e o que acontece? O que vem sendo escrito em vários livros, e também aqui a história diz, é que a maçonaria estava envolvida na Revolução Francesa. Só que, vendo os próprios livros, e também vendo a maçonaria como ela é hoje, ela não é nem de direita nem de esquerda, a maçonaria. Ela não é nem de esquerda. Então, naquela época, tinham pessoas querendo fazer a revolução e tinham pessoas contra a revolução, e assim, tinha maçons contra a revolução e maçons a favor. Tanto é que o Voltaire, que não era maçom, quando ele escreveu todos aqueles livros, ele tinha um inimigo dele que era maçom, um inimigo intelectual, que eles brigavam muito. Quer dizer, eles tinham ideias contrárias. Um era totalmente contrário ao outro, ideologicamente. E o Voltaire, ele tinha muitas brigas com esse inimigo dele. Esse inimigo dele acabou sendo preso. O Voltaire achou um absurdo o inimigo dele ser preso por ideias políticas. E ele começou a defender o inimigo dele, o Voltaire. E o inimigo dele foi o quê? Decapitado. Morreu. E aí, o que acontece? O Voltaire não era ainda maçom, ele é convidado a entrar para a maçonaria, e ele usa o avental do inimigo intelectual dele, que ele defendeu até a morte, porque ele achava que as pessoas não deveriam ser presas por aquilo que pensavam. Então, nesse episódio, você já entende que a maçonaria tinha pessoas a favor e tinha pessoas contra a Revolução Francesa. E também, segundo um livro ali, deixa eu ver, um romance que eu tenho aqui, A Glória de Byron, diz que a Revolução Francesa estava para chegar ia chegar na Itália, e os carbonários é que impediram a Revolução chegar na Itália. Então, eles impediram de chegar lá, segundo este livro. Bom, mas o que acontece? Independente de estarem a favor ou contra, isso acontece hoje. Né? Como disse, eu não sou maçom, mas você vai ver que na maçonaria tem pessoas de esquerda e tem de direita. Não é um partido político, não é uma religião, eles mesmos falam isso, e é visível isso. E naquela época a mesma coisa.
acontece a mesma coisa naquela época. Bom, vamos lá. Então, o que eu quero dizer? É que tudo que aconteceu na Revolução Francesa está acontecendo hoje, por causa de um ciclo de Saturno, um ciclo da humanidade, que começou em 2016 e termina em 2052. Eu vou falar umas coisas aqui para vocês, que eu peguei do próprio Google, para vocês entenderem o que foi a Revolução Francesa. Boa noite aí, Carlos. Obrigado. O que foi a Revolução Francesa? O primeiro ano da Revolução foi marcado pela proclamação. Isso está no Google, está na Wikipédia, mas aí eu vou explicar de uma outra forma para vocês entenderem o que está acontecendo hoje. Ó. O primeiro ano da Revolução foi marcado pela proclamação por membros do terceiro estado. O que é o terceiro estado? Eram os jacobinos, que eram pessoas de esquerda, os gerondinos, que eram de direita, e os cordeliers, que daqui a pouco eu explico o que era. Né? Então, teve o quê? Por membros do terceiro estado, do juramento do jogo da Pela de Junho, que foi um marco da Revolução. O que era o terceiro estado? O terceiro estado eram eles não eram nem nobres e nem o clero, não era nem a igreja e nem os nobres. Entendeu? Então eram jacobinos, gerondinos e cordeliers. Inclusive o estado de São Paulo, não sei se foi a Folha, se foi o estado de São Paulo, agora pegou e chamou o pessoal de direita de jacobinos, sendo que os jacobinos eram de esquerda na Revolução Francesa. O pessoal é louco aqui no Brasil. Bom, teve isso. Olha que interessante. Do juramento do jogo... e teve também... tudo isso foi a Revolução Francesa. Também foi... O ponto marcante foi a tomada da Bastilha, ou a queda da Bastilha. A Bastilha era um presídio que tinham só 7 prisioneiros. 7 prisioneiros. E aí hoje o STF está querendo... Quer dizer, olha só, a queda da Bastilha foi o que combinou ali, que estourou ali a Revolução Francesa. 7 prisioneiros só tinham. E o que está acontecendo hoje no Brasil? O STF querendo criar um julgamento de segunda instância, que, segundo algumas pessoas, acho que 190 mil bandidos iam sair soltos. Acho que não dá para acontecer. Um solto já é terrível, imagina 190 mil bandidos soltos. Aí o Gilmar Mendes falou que 80, não são 190, são só 80 mil. E no final não é tudo isso mesmo. O que eles querem mesmo é soltar as pessoas que foram presas na Lava Jato. Tudo que eu vou ver como simbolicamente a tomada da Bastilha, ou a queda da Bastilha, que soltaram só 7 prisioneiros, e isso foi o começo da Revolução Francesa, gente. Bom, então a frase toda é essa aqui, ó. A Revolução Francesa foi: o primeiro ano da Revolução foi marcado pela proclamação por membros do terceiro estado do juramento do jogo da Pérola de Junho, pela tomada da Bastilha, pela aprovação da Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão em agosto, que falam de direitos humanos hoje, não é mole. Isso tem a ver com tudo isso com os 35 anos de Saturno. E por uma épica marcha sobre Versalhes, que obrigou a corte real a voltar para Paris em outubro. Essa marcha por Versalhes era um monte de mulheres que foram na rua como se fosse uma passeata. Os anos seguintes foram dominados por lutas entre várias assembleias liberais e de direitas feitas por apoiadores da monarquia no sentido de travar grandes reformas no país. Bom, basicamente, o que foi a Revolução Francesa? Tinha lá o rei e os nobres lá, o rei que são os nobres, o clero, a igreja, os caras metendo impostos em todo mundo, imposto super alto. Segundo alguns historiadores, eu acho isso até um exagero. O imposto era tão alto, e eles não tinham muito com o que gastar, os franceses. Eles compravam comida. O imposto era tão alto que 80% da renda de um francês era para comprar pão, segundo alguns historiadores. Eu acho isso um exagero. Mas não porque vinha muito pão, mas porque o pão tinha muitos impostos nele. E é o que você vê hoje no Brasil. É igualzinho.
Na Revolução Francesa, o que era? Era briga por causa de... tinha muito imposto para sustentar reis e também o clero, que era a igreja, que não faziam nada pela população, ficava vivendo através do imposto. Isso foi Revolução Francesa. O que está acontecendo hoje no Brasil? O imposto super alto, nós pagando várias coisas em Brasília, não importa se é direita, se é esquerda, não importa, mas o imposto é alto e é para sustentar o Estado, e é isso que está culminando no que está acontecendo hoje no Brasil. E aí você vai falar o quê? Eu vou mudar de país, isso não é só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Está acontecendo no Chile, está acontecendo na Argentina, está acontecendo lá em Portugal, na Espanha, na Grécia, em todo o mundo está acontecendo o que está acontecendo no Brasil. Não adianta ser, não, vou mudar de país. Você vai resolver o problema por pouco tempo. Na realidade, o que você tem que fazer é mudar a sua mentalidade, como eu falei na live passada, para tentar... né? Mas isso é a segunda parte da live. Vamos primeiro explicar. Calma, não é só coisa ruim, né? Mas, assim, o que está acontecendo é exatamente isso. Não adianta mudar de país. Isso está acontecendo no mundo todo. Então, nós temos hoje, guerra no Chile. Estamos tendo a queda da Bastilha brasileira, que é o STF aí soltando todo mundo, né? Os bandidos. Temos aí hoje a esquerda, a direita e os liberais. Esquerda, direita e liberal. É engraçado que é criado na França. O pessoal pensa... Eu vou até fazer uma pirâmidezinha aqui. Tem um lema que surge na Revolução Francesa, que é o seguinte: liberdade, igualdade e fraternidade. Isso não foi feito, isso na minha opinião, pelo amor de Deus, gente, eu sei que tem um monte de gente que fala sobre isso. Isso não foi feito, liberdade, igualdade e fraternidade, é para tentar ter um equilíbrio, porque essas três palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, brigam entre si. É como se fossem os três poderes no Brasil lá, que seria o executivo, legislativo e o judiciário brigando. Liberdade, igualdade e fraternidade não vivem em harmonia. É uma briga entre os três. Eu vou mostrar, ó. Liberdade, igualdade. Vamos começar pela liberdade e igualdade. A liberdade, então vai ficar assim, ó. Liberdade e igualdade, certo? Fraternidade vai estar lá em cima. A liberdade, ela é o quê? O capitalismo. Capitalismo é a direita, ó. Capitalismo é a direita. Pode ser também os liberais, por que não, né? Capitalismo, direita, liberais. Por quê? Porque num sistema capitalista, você é livre. Você pode sair do país e ir e vir a hora que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Sai do país, compra, desde que você tenha dinheiro, desde que você tenha mérito, né? Para você ganhar dinheiro, você tem que ter mérito, é meritocracia. Então, você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás, não esperar nada do governo. Isso é o quê? Liberdade. O que é igualdade? A igualdade é o quê? É o socialismo. Lá em Cuba todo mundo é igual? Todo mundo é nivelado. E como que você nivela? Não dá para nivelar todo mundo na riqueza, você nivela na pobreza. Cuba, Venezuela, todos esses países aí, é o socialismo, o comunismo, a esquerda, o comunismo e a esquerda. O que acontece? Num país que é livre, um país que é capitalista, as pessoas são desiguais, e a desigualdade acontece através da meritocracia. Tem um cara que trabalha mais que o outro, tem um cara que estuda mais que o outro, tem mais força de vontade, o outro tem pessoas que nem querem nada. Então, existe uma desigualdade entre as pessoas na liberdade. E na igualdade já não. Na igualdade você pode estudar o que você quiser, você vai ganhar pouco. Lá em Cuba tem acho que engenheiro que trabalha como mecânico.
Tem médico que trabalha como enfermeiro, é como se fosse um enfermeiro. Na verdade, para mim, todo mundo é enfermeiro em Cuba, né? Mas o pessoal fala que são médicos lá, sei lá. Foram fazer um revalida aqui no Brasil, todo mundo saiu correndo. Quer dizer, não sei se são médicos de verdade ou se são técnicos em alguma enfermagem, né? Bom, então, onde tem a igualdade, não existe a liberdade. Você vai ver que não tem. Então, vamos lá. Onde tem liberdade, você tem o quê? Uma desigualdade, obviamente, uma desigualdade, porém você tem uma liberdade. Onde tem igualdade, você não tem liberdade, porém todo mundo é igual. Então, a liberdade e a igualdade, elas acabam sendo incompatíveis nesse sentido. E como é que eu equilibro isso? Eu crio o quê? A fraternidade, que nunca... A fraternidade, que é o terceiro item. Fraternidade. O que é a fraternidade? Eu ver no outro, eu entender que todas as pessoas do mundo são meus irmãos, eu entender que todas as pessoas, todo mundo, mas literalmente todo mundo é da sua família, você querendo ou não. Por quê? Se eu fizer uma conta de baixo para cima, por exemplo, você, quem está me vendo aqui, uma pessoa só, você vai pegar, vou fazer um outro desenho aqui. Você está aqui, ó, você tem um pai e tem uma mãe, certo? Seria isso, uma conta de baixo para cima. Você está aqui, pai, mãe. Só que a sua mãe tem um pai e uma mãe, que são seus avós. E o seu pai tem um pai e uma mãe. Certo? E essa conta vai fazendo uma pirâmide para cima. Então, lá o seu avô, o pai do... O seu avô por parte de... O seu avô por parte de pai tem um pai e a mãe dele. E a sua avó por parte de pai tem o pai e a mãe dela. O pai da sua mãe também tem um pai e uma mãe, e a mãe da sua mãe também tem um pai e uma mãe. E vai fazer uma pirâmide ao contrário. Vai ter um momento, se você for fazer uma árvore genealógica, você vai ver que vai ficar um número absurdo de milhares de centenas, milhares de pessoas, mais de 1000 pessoas, que a conta vai indo dessa forma, vai subindo. Isso, você. E eu, se eu fizer isso comigo, vai dar a mesma conta. Vai começar a subir, 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 vai dar na mesma conta. Vai ter uma hora... O que acontece? A humanidade está aumentando a cada tempo, de tempos em tempos. Então, antigamente, não existiam muitas pessoas. Não haviam muitas pessoas. Então, vai ter uma hora que, ó, eu tenho a minha árvore genealógica, você tem a sua árvore genealógica. Vai ter uma hora que, ó, vai cruzar as árvores genealógicas. E aí você vai chegar à conclusão que todos nós fazemos parte da mesma família. Então, você pode ser descendente de algum rei da França, de algum rei de Portugal, de alguém da Itália, né, algum imperador da Itália, e também é descendente de algum bandido, de algum ladrão, algum estuprador, do Jack Stripador, do Hitler. Você é descendente de todo mundo. Você é descendente de brancos, negros, japoneses, todo mundo. Ainda mais no Brasil. No Brasil, mais ainda. Então, essa fraternidade, voltando para a nossa lógica aqui, a fraternidade é o que nós devemos ser. Ver no próximo alguém que deve ser ajudado. E é bem difícil fazer isso. Porque não é de qualquer jeito que você ajuda uma pessoa. Não é dando dinheiro. Eu acho que dar dinheiro piora a vida da pessoa. Na realidade, você tem que ajudar a pessoa a sair do buraco que ela está. Se ela está com algum problema, você ajuda ela a sair. Se ela está com problema financeiro, de saúde, ajudar ela a se curar. Entende? Então, a fraternidade é mais ou menos isso. Então, a fraternidade, ela também, ela é contra o quê? Porque ela começa a lutar contra se a liberdade é a desigualdade, a fraternidade, ela tenta o quê? Eliminar um pouco essa desigualdade entre todos nós. E se a igualdade, a igualdade tem a ver com essa falta de liberdade,
a fraternidade, ela mostra uma forma de você ajudar um pouco na liberdade dessas pessoas, né? Essas pessoas que estão presas, que estão muito mal. Então, vocês vão ver que esse fraternidade, igualdade e liberdade lutam entre si. E é a origem da esquerda, direita e também dos liberais. O que acontece? Em 2016, entrou lá Saturno, e o que acontece? Já começa vibrando ali em 2013, né? Antes só tinha esquerda no Brasil, começa a aparecer aqui a direita e os liberais. Não tinha nem liberal, nem aparecia liberal no Brasil, e surgiram. Tudo isso é uma influência de Saturno. É bom dizer que a gente fala influência de Saturno, né? Pode ser que o planeta influencie, mas pode ser um ciclo da humanidade que coincide com essa ideia de Saturno. É muito curioso, é no mínimo curioso. Então, o terceiro estado eram os jacobinos, que era da esquerda, gerondinos, que era da direita, e os cordeliers. Quem que eram os cordeliers? Que eu falei que ia falar, né? Que eu comentei que ia falar sobre o que era o Clube dos Cordeliers. Era uma sociedade dos amigos do direito do homem e do cidadão. Era popular, uma popular sociedade política fundada em 27 de abril de 1790, durante o período da Revolução Francesa, com sede no antigo refeitório do convento dos Cordeliers de Paris. Tinha em sua composição representantes da população mais pobre dos subúrbios de Paris, inclusive mulheres, apenas formalmente. A mensalidade dos cordeliers era um bem acessível, equivalente ao preço de um pão de 460 gramas no período revolucionário. Como nós falamos, apesar de... Isso aqui eu peguei do próprio Google, da Wikipédia, viu, gente? E eles falarem aí que a mensalidade era o preço de um pão, o pão era caro, hein, gente? Um pão não era qualquer não era qualquer coisa, não. Por causa dos impostos embutidos nesse pão. O clube acabou se tornando um ponto de encontro de pequenos comerciantes, artesãos e assalariados, que ali discutiam questões como a necessidade de vigilância sobre os eleitos, quer dizer, vigiar os eleitos e os funcionários públicos administrativos. O que eram os cordeliers? Os liberais. Eles estavam o quê? Vou repetir, o clube era montado por comerciantes e artesãos. Mais liberal que isso. E também assalariados. Todos eles fazem o quê? Pagam impostos, que sustenta a classe política e também os funcionários públicos. E eles tinham, entre as principais, vamos lá, que ali eles discutiam questões sobre a necessidade da vigilância sobre os eleitos e também dos funcionários públicos administrativos. Entre as principais figuras do Clube dos Cordeliers podem ser mencionados Georges Dalton, Jean-Paul Marat, Camille blá blá blá, bom, e aí vai. Todos eles tiveram participação decisiva na segunda fase da Revolução Francesa, que proclamou a República da França e executou o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Bom, inclusive, os jacobinos assumem a França, assumam o poder exatamente com isso daí, decapitando o Luís XVI em 1793. Os jacobinos assumem a França, só que em 1794, um ano depois, os girondinos, que eram o pessoal da direita, derrotam eles e assumem o poder. Inclusive, eles derrotam os liberais também. Também, viu? Os cordeliers. Bom, por que eu estou falando tudo isso de França e tudo mais? Porque tudo isso influencia o Brasil hoje. O Brasil não, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Estudando o passado, você consegue entender o presente. O que você vai fazer de agora em diante, já que nós demos aqui bastante ideias. Parece que o mundo está acabando, né? Quer dizer, acaba o período em 2054, né? Cadê? 2000 e... É muito tempo, né, gente? 2052 é o final de Saturno. Você vai fazer o quê? Vai mudar de país? Não. Você vai fazer o seguinte, você vai mudar para dentro da sua cabeça.
Você vai sair do país e vai mudar para dentro da tua cabeça. E é lá que você vai ter que mudar a sua mentalidade. Né? Tivemos aí várias lives onde eu falei sobre egrégoras, sobre o poder da mente, sobre o poder do pensamento positivo, sobre salmos. Então, o que você vai fazer? Apesar de toda essa crise, apesar de toda essa mudança, né, eu nem comentei, nós tivemos, ali na Revolução Francesa, nós tivemos aqui a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é o que nós estamos tendo agora. Nós temos uma revolução digital, na realidade. Naquela época foi Revolução Industrial, agora é Revolução Digital. Não vai existir mais emprego como havia até alguns anos atrás. Eu acompanhei, que o meu pai ele trabalhou em fábrica de tecelagem. Não existe mais fábrica de tecelagem. Não existem nem fábricas de praticamente nada no Brasil, está tudo vindo da China. O pessoal está montando no Brasil, mas já fábrica mesmo não existe. Então nós estamos passando para uma fase que não tem mais o emprego que existia antigamente. Então não existe mais fábricas, as pessoas estão cada vez mais trabalhando digitalmente, então eles têm um trabalho remoto. Isso é uma consequência da era de Aquário, que eu falei lá no começo. Você está com todo mundo, mas está sozinho. Então, de repente, você vai trabalhar numa empresa, a empresa ela coloca um computador na sua casa, né? Inclusive, você tem que ter um computador, senão você vai ficar por fora de tudo do que vai acontecer de hoje em diante. Tem que ter. O computador, eu acho que ele é tão importante quanto uma geladeira hoje dentro de casa. Você tem que ter acesso às informações. Então, a empresa vai colocar um computador na tua casa e você vai trabalhar na tua casa, junto com todo mundo, sozinho. Sozinho, no meio da multidão. Esse vai ser o futuro, essa é a revolução digital. Isso se você for trabalhar para alguém. Porque nós estamos voltando a um período do escambo, nós estamos voltando a um período onde todo mundo tinha cada um trabalhava individualmente, porque não tem emprego para todo mundo, não vai ter emprego para todo mundo, então você vai ter que criar um emprego, vai ter que criar você vai ter que criar uma forma de sobreviver. Hoje em dia, no Brasil, vocês estão vendo por essas maquininhas de cartão de crédito. Até eu comprei uma recentemente. Comprei aqui uma maquininha da Cielo. Tá aqui na caixa. Não, nem tirei da caixa, tá aqui ainda. Né, Por quê? Maquininha da Cielo. Isso está se popularizando, tá todo mundo vendendo. Por quê? Porque tá todo mundo virando comerciante. Todo mundo compra, todo mundo vende. E você vê também esse pessoal que trabalha na área digital, às vezes nem rola dinheiro. Esse pessoal, esses influenciadores que estão aí no Instagram, por exemplo, o cara tem 10 mil, 20, 30 mil seguidores, ele chega num comércio e fala, ó, eu faço uma propaganda daqui, você me dá uma blusa em troca de um comercial lá no meu Instagram, e tá virando um escambo, né? As pessoas não estão mais... Esse é o caminho que nós estamos seguindo. E as pessoas, isso pegando todas as lives que eu falei aqui, que eu estou juntando tudo, e as pessoas, por causa dessa transformação, dessa mudança, para piorar, o nosso planeta ele está mudando também, o tempo está mudando, tudo está muito rápido. Não é por causa da tecnologia, o tempo está diferente. As pessoas estão chegando a 90 anos de idade, 100 anos de idade, não é porque estão vivendo mais, é que o dia está mais rápido. Está muito estranho. Isso tudo está mexendo no cérebro das pessoas, nos neurônios, na pituitária, e isso entre outras coisas, causas da depressão de muitas pessoas. A depressão. E aí nós vamos, só para juntar mais algumas coisas aí, isso é a origem da depressão. Todas essas coisas, porque as pessoas não estão preparadas para todas as mudanças que estão acontecendo na humanidade. Mudança política, mudança social, mudança nas profissões, e ninguém está preparado, está todo mundo aprendendo junto com essa loucura toda que está ocorrendo. Na Coreia,
na Coreia capitalista, né, não a do norte, a do sul, na Coreia o pessoal não usa mais dinheiro. Eu estava conversando com um palestrante, foi semana passada, que ele veio da Coreia, lá não tem mais dinheiro, o pessoal usa uma moeda parecida, é o won, parece, o nome é won, mas o won é digital. O pessoal não usa mais dinheiro, é tudo digital, tudo no celular. Aí o que acontece? Isso é uma mudança muito grande. Isso, que se der um bug, aí sim vocês vão ver o caos. Isso tem mais a ver, essa parte de bug, talvez no ano que vem eu fale, não, quase certeza, no ano que vem eu vou falar também sobre Apocalipse, sobre esse pessoal que é mais... essas profecias que o pessoal fazia, porque o pessoal, antigamente, há 20 anos atrás, falavam exatamente isso, que o dinheiro não ia ser mais em papel. Como eles não tinham uma visão do dinheiro digital, isso rolava mais entre os evangélicos, mas está muito parecido com agora, viu, gente? Como os evangélicos de 20 anos atrás, eles não tinham noção do que era dinheiro digital, eles falavam que iria ter um cartão de crédito e que não iria mais ter esse dinheiro, iria ter, tudo seria no cartão de crédito e o dinheiro não ia ser mais físico, tudo digital, mas eles não sabiam o que era digital há 20, 30 anos atrás. E eles falam que ia ter uma crise financeira muito grande, e essa crise financeira que as pessoas iam ser obrigadas a pôr o número da besta na testa ou no pulso, tudo mais. Isso daí tem tudo a ver com pessoas que gostam de conspiração. São ideias conspiratórias, mas, curiosamente, está caminhando para isso mesmo, só que em vez de cartão digital, é moeda digital. Isso daí é previsível, né? Tirando essa parte do número da besta na testa ou no pulso, é previsível. Você pega e cria uma moeda digital. E se dá um bug? E se dá algum problema? Porque algum sistema de informática está cuidando disso. E se dá algum problema nesse sistema de informática? O que vai acontecer? Todo mundo vai perder o dinheiro, o pessoal vai se suicidar, vai se matar. É uma loucura. Em contrapartida, eu conheço pessoas que estão comprando ouro. Conheço gente que está comprando ouro porque acredita que o dinheiro vai quebrar. Não sei se é verdade ou não. Ano que vem teremos lives sobre isso também. Eu vou conversar com algumas pessoas que estudam isso e vamos falar exatamente sobre profecias, apocalipse e tudo mais. Inclusive, então, pediram para eu falar sobre Apocalipse, sobre Nostradamus, tudo. O ano que vem eu vou falar sobre isso. Porém, o Ricardo Máfia está no YouTube já. Ele fez uma live exatamente sobre isso, sobre Nostradamus e Apocalipse e São João, Apocalipse de São João. Eu vou fazer uma live ano que vem sobre isso, mas vai ser um pouco diferente da dele. Porque o Ricardo Máfia, ele começa a colocar essas ideias da visão remota, do São João e do Nostradamus, dá uma ênfase muito grande na biografia do Nostradamus, isso é muito bom, e ele vai dando a visão dele sobre aquilo tudo. Eu vou fazer uma outra live falando de uma visão um pouco diferente, ou melhor, abordando de uma forma diferente. Porque eu não vou falar de visão remota, eu vou falar de outra coisa. E quem não está seguindo, eu aconselho a seguir o Ricardo Máfia aqui no YouTube e também no Facebook. O Ricardo Máfia, eu tive várias aulas com ele, fiz várias aulas presenciais com ele, várias palestras, cursos, eu fiz com ele também. É uma pessoa que vale a pena conhecer. As pessoas hoje não dão valor para pessoas, eu não vejo assim muitas pessoas dando valor para uma pessoa como ele, e ele tem que ser muito bem valorizado, porque é uma pessoa que dá palestras desde 1973, um dos melhores palestrantes do Brasil, e assim, se você não conhece, conheça ele, vá em alguma palestra pública dele, claro que ele tem os cursos pagos dele, mas ele tem muito material gratuito, agora está no YouTube e no Facebook, vale a pena conhecer Ricardo Máfia. Repito, um dos maiores palestrantes do Brasil, uma pessoa séria e que fala de vários assuntos de forma coerente, não tem viagem na maionese. Então, eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, eu não conheci
Antônio Olivo Rodrigues, que é o fundador do Círculo Esotérico. Eu não conheci o José Maria Nogueira, né? Eu conheci o José Maria Nogueira, que era o pai do Ronivon, foi presidente do Círculo Esotérico. Tem gente que não conheceu o Wagner Veneziani, que é o fundador da Madras, e por aí vai. Vários nomes aí, Ademar Ramos, e fica aí lamentando que não conheceram essas pessoas que morreram. Ricardo Máfia está vivo, vai lá conhecer o cara, ele dá várias palestras, deu palestra na Sociedade Teosófica gratuitamente, acho que no mês passado. Me falaram que na última segunda ele esteve no Círculo Esotérico, não deu para mim ir, mas parece que ele foi. Vale a pena, palestras gratuitas que valem a pena conhecer a pessoa, certo? Da palestra desde 1973, é filiado da Sociedade Teosófica da Inglaterra. O cara teve presente em várias organizações e criações de ordens do Brasil, né? Criações de organizações mais recentes, ele estava presente também. O pessoal que sabe muito, vão atrás desse cara aí que vale a pena. Bom, então, e ele fez esse vídeo sobre Nostradamus e o Apocalipse. Vale a pena assistir a live dele. Bom, vamos para segunda e última parte, que agora eu já falei tudo que está acontecendo, toda essa confusão política, essa mudança na humanidade, as pessoas entrando em depressão por causa disso, as pessoas ansiosas, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Quem tem filho, então, pior ainda, porque se você está incerto com a sua vida, tudo bem, agora você fica incerto com a sua vida e a vida dos seus filhos, você não sabe o que vai acontecer. O que você vai fazer? Você vai, primeiramente, cuidar da sua mente e buscar algum lugar, né? O primeiro conselho que eu dou, vá procurar uma religião. Primeira coisa, vá procurar uma religião, seja lá qual for. Pode ser budista, cristã. Procura um lugar onde você vai fortalecer a tua fé. Porque nós vamos precisar disso, né, de fortalecimento da fé. Como eu disse antes sobre egrégora, né, numa live eu falei sobre que inclusive a Nossa Senhora de Aparecida é uma egrégora, e ela é uma egrégora, né? Você separa a mãe de Jesus com a Nossa Senhora da Aparecida. Nossa Senhora da Aparecida é uma egrégora feita pelo homem, que tem como símbolo, tudo bem, a mãe de Jesus. E eu aconselho, para vocês não entenderam, ir lá na live sobre a Nossa Senhora da Aparecida para entender o que eu quis dizer quando eu falei que Nossa Senhora da Aparecida é uma egrégora. O que acontece? Tudo aquilo que você pensa, você atrai. E se as pessoas ficarem muito pessimistas, elas vão transformar este país num caos. Vão construir um mundo, um caos. Então já tem muitas pessoas com problemas. O que você faz? Você vai cuidar de você. Primeira coisa que você vai fazer é cuidar de você. Tive um insight, inclusive, vem numa live do Ricardo Máfia. O que acontece? Quando inventaram o telefone, existe um plano, que é o plano astral, que é também onde está a caixa, onde está o inconsciente coletivo. É como se todos nós estivéssemos interligados. E conforme vai tendo mudanças lá, essas mudanças vão acertando aqui também. Quando inventaram o telefone, o cara está fazendo uma pesquisa aqui sobre o telefone. Do outro lado, num outro país, uma outra pessoa que nunca ouviu dizer nesse cara, esse aqui, de outro país, também começa a fazer uma pesquisa sobre telefone. Né? Um não conhece o outro. Não estamos falando de plágio, não estamos falando de guerra industrial. Só. Um está num país, o outro está no outro, estudando sobre o telefone. Você vê essas mudanças, isso em tudo no mundo. Ao mesmo tempo que o pessoal está fazendo pesquisas sobre eletricidade, né, o Thomas Edison ali, tem outras pessoas também estudando eletricidade. Enquanto estão descobrindo o rádio, outras pessoas também estavam estudando o rádio. O Vale do Silício, apesar de ter toda aquela interligação, um tentando roubar o outro ali, eles estavam tendo as mesmas ideias?
quase que ao mesmo tempo ali. Apesar de um tentar roubar a ideia do outro, quem assistiu lá o filme Piratas do Vale do Silício, tudo, né, que é a criação da Microsoft, da Apple e tudo mais, você vê que todos estavam ali pensando mais ou menos a mesma coisa. Então, quando você começa a pensar em algo, você imagina que existe uma energia no astral que todo mundo fica pensando, que são essas egrégoras. E quando você começa a pensar em algo, você acessa aquilo e começa a receber as informações. Então, o que acontece? Quando você começa a melhorar a sua vida, da mesma forma que um cara está inventando o telefone, ele influencia um cara do outro lado do mundo a também começar a estudar sobre telefones. Não sei se está ficando claro isso que eu estou falando. Será que está claro? Não sei se está claro isso que eu estou falando. Mas assim, imagina assim, num ponto do mundo, uma pessoa começa a inventar uma coisa. Não, vou explicar de forma diferente. O começo do livro, Nossas Forças Mentais, do Prentice Mulford, primeiro livro, ele fala de algo interessante. Ele fala que o seu pensamento influencia outras pessoas. Aquilo que você está pensando influencia outras pessoas. E quando que está na rua, que está em algum outro lugar. E você é o responsável tanto da guerra como da paz em muitos lugares. Tanto é que uma das lives, eu tô citando várias lives porque é a derradeiras aqui, é a junção de todas. Eu falo que, por exemplo, a pessoa que fica o dia inteiro assistindo programas de crimes, de assassinatos, de roubo, agora tá uma onda agora também no Brasil de desaparecimento e tudo mais, assassinato, roubo, tudo isso, você começa, imagina você vendo isso o dia inteiro. Isso que você está vendo o dia inteiro está criando uma forma de pensamento, e como por telepatia, tem um cara passando na tua porta da tua casa, e ele pode, se ele tiver nessa vibração, você influencia aquele cara a matar, roubar, estuprar, por causa daquilo que você está vendo. Nós estamos aqui na internet, muitas pessoas ficam lá no Xvideo vendo filme pornô e tudo mais. Quando você está vendo, imaginando e tudo mais, você começa a mandar essas energias que, se tiver alguém na rua, e nessa mesma vibração, ele vai receber aquilo e, sei lá, vai parar num prostíbulo, em alguma coisa, porque ele captou aquela energia sua como a telepatia. Da mesma forma que você pode influenciar essas pessoas a matar, roubar, tudo mais, você pode o quê? Mudar a sua vida. Você não precisa mudar a vida de muita gente. A tua vida primeiro. Você começa a mudar a sua vida, você começa a pensar em perdão, em amor, em ajudar o próximo. Começa a pensar em você começar a ganhar dinheiro, em você se levantar, né? Tentar eliminar a inveja. E aí você começa a pensar o tempo todo em melhorar a sua vida moralmente. Você começa a influenciar o mundo. Quando você começa a melhorar a sua vida, então tá aí isso eu já comentei, hoje eu estou recomendando tudo, né? A primeira pessoa que você tem que ajudar é você. Moralmente, financeiramente, em saúde. Melhorou a tua vida, você ajuda quem? Quem mora com você. É o teu pai, tua mãe, seus irmãos, quem está lá próximo de você. Sua família você vai ajudar. Seu marido, seu filho, sua filha. Você vai ajudar essas pessoas. Mas primeiro é você. E você tem que estar vibrando essa energia. Melhorou você, o que você faz? Você vai ajudar os vizinhos. Né? Quantas pessoas tem um vizinho que tá... Você não sabe a vida do vizinho. Quantas pessoas lá, o vizinho pode estar com algum problema financeiro, sem dinheiro para comer, e ele, por vergonha, não fala, está com uma conta de luz atrasada, né? Ou precisa de um apoio, pode estar com problemas no casamento. Então, você ajuda os vizinhos. Mas primeiro você. E primeiro, claro, na mente. Orações, muitas orações. Você começa a melhorar você e começa a fazer orações para todo mundo. E se puder ajudar fisicamente, você ajuda fisicamente também. Então é primeiro você, os familiares, depois os vizinhos. Você começa a ajudar os vizinhos. Ajudou os vizinhos, você vai ajudar, vai começar a tentar melhorar o bairro. Começou a melhorar o bairro, você vai fazer o quê?
você vai tentar ajudar a cidade, depois o estado, e aí você pensa no país. Né? É assim que é formado os grandes estadistas, os de verdade. Né? Porque os que estão lá em Brasília, a grande parte é o cara que trai a esposa, o cara não está nem para o filho, odeia o vizinho, e vai lá e ainda fala que vai mudar o país. Brasília é desse jeito, né? Formada dessa forma. Não todos, grande maioria. Né? Também não quero tomar processo aqui. Tem 3 pessoas na live, eu acho, não sei, e eu tomo processo. Bom, então, primeiro é você, e aí você vai lá e tenta mudar o país. Mas se nem você está bem, você vai fazer o quê? Isso a gente está falando aqui dos grandes estadistas. Eu falei aqui do Benjamin Franklin, que teve correspondência com o Mesmer. Ano que vem eu vou fazer uma live, eu vou fazer um podcast e talvez uma live sobre o Benjamin Franklin, que que me influenciou muito nos meus estudos também, é uma inspiração na minha vida. Benjamin Franklin. Eu não sou perfeito, eu tenho vários defeitos, muitos defeitos mesmo. Eu não chego nem aos pés do Benjamin Franklin, mas ele para mim, é um herói. E é uma pessoa que tem que ser estudada e que tem que ser divulgada para que seja o herói de mais pessoas. Então, vou fazer um podcast e uma live ano que vem sobre o Benjamin Franklin. Então, primeiro, melhora você. Melhorou você e melhorou o... Não tenho raiva de Brasília, não. Eu tô falando... Quando eu falo Brasília, são os políticos, viu? Não são as pessoas que moram em Brasília, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Estamos falando dos políticos. Porque ou quem vai para Brasília falar que vai mudar o país e tem esses problemas aí, né? Não tenho raiva de ninguém. Inclusive, isso vai ao segundo ponto. Vocês têm que ter... você começa a melhorar você, é um outro ponto que você vai ter que melhorar. Você não pode ter raiva das pessoas, você tem que perdoar as pessoas. Uma outra... é importantíssimo, meu. Parar com essa história tem esquerda e tem direita. Tudo bem, você pode ter um posicionamento político, eu tenho um posicionamento político, mas eu não odeio ninguém. Não odeio ninguém. Né? Por isso eu não tenho raiva de ninguém de Brasília, não. É um absurdo. A pessoa... Vou falar dos dois, vai. Imagina você... Eu conheço gente que só de olhar o Bolsonaro já fica com ódio. Mas com raiva, começa a ficar vermelho. Eu conheço gente que só de olhar o Lula já fica com raiva, com ódio e tudo mais. O Lula não sabe que você existe, o Bolsonaro não sabe que você existe. Esse ódio faz mal para você. Não faz mal para eles, é você que se ferra. É você que vai criar um câncer, é você que vai criar uma doença, é você que está atrasando sua vida, inclusive sua vida financeira, tendo raiva de alguém. Então, elimina o ódio das pessoas. Né? Não é para ter raiva de ninguém, ódio de ninguém. Isso faz parte da melhora moral. Quando eu falei melhora você, é melhorar os seus pensamentos. Melhorar os pensamentos. Melhorou os pensamentos, né? Eu também queria falar um pouquinho, porque assim, nós temos várias camadas, não temos a nossa parte espiritual, que é da onde vem tudo. Todos os nossos problemas vêm da nossa falta de conexão com Deus. Por isso que eu falei que vocês têm que procurar uma religião. Procura uma religião. Procura uma religião. Procura melhorar. Né? Procura melhorar em todos os aspectos. Né? Aspectos morais, principalmente, mas também saúde, alimentação, estudos. Né? Começa a tentar ser autodidata. Essa era que está começando agora, você tem que ser autodidata, senão você vai gastar uma fortuna em professores. E detalhe, com essa era digital, os professores não vão dar aula. Fisicamente é difícil encontrar um professor fisicamente, que vai dar aula fisicamente. As universidades já estão todas migrando para aula digital. Claro que tem as físicas, não dá para acabar de uma hora para outra, mas imagina, já tem esse monte de faculdade digital hoje. Tem que imaginar como é que vai ser daqui a 30 anos. Então, o que acontece? Você tem que ser autodidata. Começa a ler, começa a estudar, começa a ler história em quadrinho. Eu não gosto de ler. Começa a ler história em quadrinho.
começa a ler, sei lá, porque o importante é o hábito da leitura. Não estamos falando para você ler um livro grossão. Estamos falando para você ler a Bíblia. Você tem que começar a ler. E aí, lendo história em quadrinho, lendo, sei lá, Agatha Christie, lendo Paulo Coelho, esse hábito de ler começa a modificar o seu cérebro. E aí, quando você tiver que ler algo realmente importante, que é a bula de um remédio, que é sei lá, um manual de um controle, de uma televisão, de um controle remoto, uma notícia num jornal, você vai interpretar ela. O que tem muito no Brasil hoje é analfabeto funcional, que é aquela pessoa que lê o negócio e não entende. Não precisa entender 100%, então falando para você virar um PhD, mas tem que começar a tem que entender que nós estamos caminhando para as pessoas que aprendem por si próprias, né? Então nós temos a parte espiritual, a astral e a física. E todos os nossos problemas, todos os problemas da nossa vida, a origem é a falta de Deus em nossa vida. Essa falta de Deus ou de religião, do que você quiser, essa falta com o divino, ele faz com que a gente comece a pensar bobagens também. Ele afeta os nossos pensamentos, a nossa mente. E o que acontece? O nosso mundo é o quê? É mental. Tudo aquilo que tem no mundo foi feito pela nossa mente. E a nossa vida é o produto dos nossos pensamentos. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas pega pega um problema, anota num papel, pega um papel, caneta e fala, sei lá, estou, sei lá, desempregado. Escreve isso. Depois fica olhando para aquilo e fala, por que você está desempregado? Quais foram os seus pensamentos? Como você agiu nos últimos empregos? Como que é a sua mente? Será que você não causou isso tudo? Escreve lá, sei lá, estou sozinho ou sozinha, sei lá, não casei, sou solteiro. Se isso for um problema, claro. Você escreve isso e começa, por que você está sozinho? Por que você está sozinha? Como são os seus pensamentos? É isso que você vai ter que alterar. Bom, mas a origem ainda é lá na falta de Deus. Eu vou dar alguns salmos aqui para alguns problemas. Antes dos salmos, eu queria falar uma outra coisa. Como o mundo é mental, tudo é energia. Se você quer, digamos que você quer casar, você quer ter um companheiro, uma companheira, uma coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que começar a andar com pessoas iguais às que você quer ser. Eu quero ter... quero ganhar dinheiro, quero ficar rico. Você tem que andar com gente que tem bastante dinheiro. Porque algumas pessoas falam que as 5 pessoas mais próximas, isso é os coaches falam agora é moda, né? As 5 pessoas mais próximas de você, ou melhor, você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Então você pega lá as 5 pessoas mais próximas, soma o salário das 5 pessoas, divide por 5, é a média salarial, é isso que você vai receber no ano que vem. Por quê? Porque é o padrão mental seu. É esse tipo de coisa que você ouve todos os dias. Se você ficar desempregado, essas 5 pessoas é que vão te indicar para algum emprego, você vai estar nessa média aí. Então, para melhorar, né, para ganhar mais, você vai ter que o quê? Arrumar pessoas que ganham mais, ou que tem que ver, você quer ser empreendedor, você vai andar com pessoas que são empreendedoras, você quer ser advogado, você tem que andar com advogado, você quer ser funcionário público, ande com pessoas que são funcionários públicos e que estudam muito, né, que são concurseiros, é isso que você tem que fazer. E o mesmo é para quem está solteiro. Se você só anda com pessoas solteiras, você vai ter o quê? Vai ter programas de solteiro, você vai ter ideias de solteiro, a energia de solteiro, você vai ficar solteiro para sempre. Né? Imagina aquelas 10 mulheres que vão no shopping, né? Aquele monte de mulher. Se o cara quer uma namorada, ele fica até com medo. Quando ele olha uma daquelas 10 ali, ele fala, não vou nem chegar perto, né? Dá medo, né? Se tiver, sei lá, uma já é mais fácil dele chegar, né? Pelo menos.
Você é a média. Você é a média das 5 pessoas mais próximas. O que acontece? Se você começar a andar com gente casada, com gente comprometida, a chance de você ficar comprometida ou comprometido vai ser muito maior. A energia, você vai estar com aquela energia daquelas pessoas. Bom, isso daí, nesse ponto de energia. Eu vou falar um pouquinho sobre Salmos, porque eu queria mostrar para vocês aqui este livro. Essa é a versão antiga. A versão nova desse livro é essa aqui, ó. Eu tenho os dois. Né? E o que eu vou mostrar não é o que está aqui, é o que eu escrevi na contracapa. Eu escrevi aqui, porque, não sei se vocês sabem, eu fiz curso de Salmos com 2 pessoas, uma pessoa assim era mais ou menos, né? Não vou nem falar o nome, e tinha um outro que era o Ademar Ramos. Eu tive aula com o Ademar Ramos sobre Salmos. E um baita de um curso que eu tive com ele. Fora isso, eu comecei a estudar Salmo com várias pessoas, inclusive o material da Mônica Bonfilho. Eu vou dar aqui para vocês, nas minhas andanças, os salmos para 3 problemas: prosperidade, saúde e depressão. Também para saúde. Bom, vamos lá. Primeiro salmo, uma sequência de salmos para prosperidade. Se a coisa estiver ruim, você vai lá. Você vai fazer Salmo 19, 36, 72, 117 e 147. 19, 36, 72, 117 e 147. Por que você faz isso? De onde eu peguei esses salmos? De um livrinho pequenininho, eu acho que era da Embrasa. Na época, o que aconteceu? Eu estava estudando hipnose, isso faz mais de 10 anos, acho que faz uns 15 anos isso. Uns 10, 15 anos atrás, eu estava lá estudando hipnose com o Fausto Oliveira, que escreveu o livro Meu Anjo, acho que Meu Anjo, As Chaves da Prosperidade, lá. Eu estava tendo aula com o Fausto Oliveira, e lá no espaço dele ele tinha um livrinho pequenininho da Embrasa, um livrinho de bolso, que era de Salmos da Prosperidade. E vinha esses salmos aqui, em hebraico e em português. Esse livro eu perdi, mas eu anotei os salmos, que são esses: 19, 36, 72, 117 e 147. Imagina um livro que só tem isso. Tem 5 salmos. E aí me perguntaram outro dia, onde que você encontra o salmo? O salmo está na Bíblia, gente, está no Velho Testamento. Quem não tiver a Bíblia, procura aí no Google, se jogar lá os salmos, estão todos os salmos todos os salmos estão aí no Google, é só baixar eles, né? Recorta e cola, imprime, mas estão todos na Bíblia. Outro dia me perguntaram onde que encontra o salmo. O que eu estou falando de salmo, eu estou pensando que todo mundo sabe. Né? Os salmos estão na Bíblia. Tem gente que não sabe que os salmos estão na Bíblia. Então, o salmo para prosperidade: 19, 36, 72, 117 e 147. Salmo para saúde. Principalmente se a pessoa não sabe qual é o problema, que problema de saúde que é. Esse pessoal que vai no hospital e o médico fala que é virose, não sabe, né? O cara nem olha direito, não, virose. O salmo é o salmo número 6. É para saúde, para doenças incuráveis e para quando você não sabe qual é a doença. Então, doenças incuráveis, ok. Atualmente, câncer e HIV. Né? Deve ter mais algumas aí, mas o que vem na minha mente são essas aí. Salmo número 6. Se é incurável, não vai, assim, você tem que entender que vai mudar a vibração. Pode ser que, depende da sua fé, você se cura. Mas ele é atribuído a doenças incuráveis, vai te ajudar bastante. Depressão. Salmo para depressão, 38, 40 e 91. Isso aqui quem me ensinou foi uma cigana. Uma cigana. Eu conheci uma cigana faz uns 10 anos, e ela me deu esses 3 salmos, porque eu estava muito triste, muito para baixo, e ela falou: olha, esses salmos, o 38, 40 e 91, são para depressão. E ela fala assim: é que nem homeopatia. E é verdade. Por que nem homeopatia? Você vai usar esses salmos
pode ser que você fique pior. Depois você faz essa experiência, vai lá no Salmo 38 e o 40, dá uma olhadinha, são terríveis. E aí você tem que imaginar o seguinte, que o Davi, quando ele escreveu os Salmos, ele estava arrependido. Os Salmos são cânticos e o Davi, ele tinha feito o quê? Ele tinha... ele pegou a mulher de um soldado, né? Ele tinha um soldado muito... ele tinha um soldado que era... Como é que eu vou falar? Que gostava muito, que era muito fiel, tinha um soldado muito fiel a ele. Ele ficou com a esposa desse soldado e depois ainda matou esse soldado que era fiel a ele por causa da esposa, que a esposa estava grávida, e depois casou com essa esposa, e que é a mãe do Salomão, inclusive. Isso tudo está na Bíblia lá. O que acontece? E ele escreve os Salmos no momento de arrependimento de ter feito essas duas atrocidades, né? Que é o assassinato e o adultério. Ele entrou em depressão e começa a escrever os Salmos. O Salmo 38 e o 40 são pesadíssimos. É como se você estivesse assumindo todos os problemas que você tem. Imagina, você tem um problema. Você assume, isso é muito bom. Porque isso é autorresponsabilidade. Você tem um problema, você assume esse problema como responsável pelo problema. Inclusive, você está pedindo desculpa a Deus por ter feito várias coisas de ruim, e por isso que você trouxe esse problema para você. Então você está pedindo desculpas para Deus. O 38:40 é terrível, a descrição é horrível. E o 91 é aquele que faz a limpeza, né, total no final. Então é isso aí. Falei sobre Salmo de Prosperidade, 19, 36, 72, 117, 147. Saúde é o Salmo 6. E para depressão é 38, 40, 91. Acho que já está bom aí. E vamos dar um último salmo, que é o 85, que é para qualquer período, inclusive também para prosperidade. Salmo 85. Claro que todos os salmos têm uma finalidade, e muitos deles 72 estão relacionados aos anjos, né? Ou seja, os 72 nomes de Deus. Então, não é só desculpa, depressão e tudo mais. Cada um tem um significado. Então, nós já falamos como que você vai fazer para superar os problemas da atualidade, que a humanidade está passando. Então, a humanidade, recapitulando tudo aí, porque o Fernando chegou, a humanidade está passando por vários problemas, várias mudanças. Isso gera ansiedade. Também estamos tendo problemas por causa da mudança econômica no mundo. Nós estamos passando por uma revolução digital. Vou dar o termo de revolução digital. Tudo isso muito parecido com o que aconteceu na Revolução Francesa. Revolução Francesa, tudo que está acontecendo hoje é muito parecido com o que aconteceu na Revolução Francesa. Importantíssimo ter essa visão. E nós temos que nos preparar para isso, sendo autodidatas, nos espiritualizando, melhorando moralmente, perdoando o próximo, não ficando com raiva dos políticos, de ninguém, porque se você tirar um, vem outro, e nós vamos... Você tira um político, entra outro, e isso não vai mudar o seu problema. Porque o problema que você está passando, você é o culpado, porque tudo é karma. E aí vamos entrar agora no tal da Karma Yoga, que foi o tema de muitas lives. Como que eu faço para melhorar a minha vida? Depois que eu melhorei a parte espiritual, a parte espiritual, a nossa mente, parte espiritual, parte astral, que eu falei que você primeiro melhora você e depois você vai querer ajudar os familiares e tudo mais. Então, aí quando chega na parte de ajudar os familiares, aí vem a ideia do Karma Yoga. E o que é o Karma Yoga? Karma Yoga, karma da ação. Eu tive várias lives falando sobre isso. E o que seria? A religião espírita, ela pegou esse termo karma como algo negativo, porém karma quer dizer ação. No hinduísmo é tanto positivo como negativo. Tanto positivo como negativo.
Então, e tudo aquilo que você faz, você colhe. Tudo que você faz, você colhe. Para você colher coisas positivas, você tem que fazer o quê? Fazer coisas positivas. Ajudar o próximo. Então, vamos ter algumas ideias aí. Às vezes você não tem dinheiro para ajudar o próximo. Você pode vibrar pelo bem das pessoas. Você pode rezar pelas pessoas. Você pode dar uma palavra de consolo para essas pessoas. Você pode pegar algo que você não usa mais, que não é interessante para você, e dar para alguém que vai utilizar. Não, Lorena, você está correta. Você está correta, Lorena. O problema é o seguinte, mas eu já vou chegar nisso daí. O que acontece, Lorena, é que você não consegue ajudar outra pessoa se você está mal. Certo? Você vai dar o pouco que você tem para ajudar. Inclusive é o que eu estou falando agora. É o que eu estou falando da parte das orações, inclusive, né? Você se ajudou, você tem que estar bem. Não adianta você estar com depressão e querer... Tem pessoas fazendo isso, tá bom, gente? Eu não vou nem falar o nome, pessoas famosas, mas a pessoa está com depressão e fazendo palestras motivacionais. Você está totalmente correta em ter que ajudar o próximo, mesmo não estando... Inclusive, é a parte do dízimo daquele livro Magnetismo do Dinheiro, da live passada. Mas a gente vai chegar lá. Você estando bem é o ideal. E conforme você dá aquilo que você tem, né? Voltando àquele tema lá, você, digamos, por exemplo, digamos que eu tenho um livro aqui que eu não vou usar. E tem alguém que precisa desse livro. Eu vou dar esse livro. Se eu não for usar mais, não vou mais usar nem para consulta, nem para nada. Eu mesmo, eu não tenho nenhum Alegria e Triunfo. Eu comprei, acho que 30... Eu já tive por volta de 30 Alegria e Triunfos que passaram pela minha mão. Eu compro o livro, aí vem uma pessoa aqui que, sei lá, jogar tarô, ela tá passando por algum problema, eu falo, leva o livro embora. Pum, e leva embora. Alegria e Triunfo passaram muitos pela minha mão. Muitos, muitos, muitos. Então, vamos lá, de novo. Você começa ajudando com aquilo que você tem. Orações. Não precisa ser dinheiro. Orações. Mentalizações. Uma palavra de consolo. Você pode dar algo que você não está usando. Tem o caso que eu falei várias vezes de uma mulher que ela ia num hospital e ela assim, ela se cadastrava para passar no médico. Era um hospital onde ia demorar horas para o médico tratar dela, né? E ela não tinha doença nenhuma, ela ia lá, se cadastrava para ir falar com o médico e ela ficava ali consolando os pacientes que estavam esperando o médico. Depois disso, gerou hoje esse hospital público, né? Ele tem... Imagina, ela não aplicava reiki, ela não era psicóloga, não era nada, ela só ficava conversando com aquelas pessoas que estavam esperando o médico. E esse hospital hoje tem uma central de voluntariado, então você não é nada, você não é formado em nada, você pode ir lá e se voluntariar para conversar com as pessoas. Se você for reikiano, você vai aplicar reiki nas pessoas, nesse hospital. E aí sim, quando você não tem isso, Alegria e Triunfo. Eu falei errado? Então, isso, Alegria e Triunfo. Bom, então, Lorena, mas eu não tenho Alegria e Triunfo nenhum, inclusive eu estou para comprar mais um, e eu compro agora até no sebo, eu nem compro novo, porque o pessoal acaba levando embora o livro, né? Bom, e aí você começa a ajudar as pessoas, e aí conforme você vai crescendo, você vai ajudando. E aí a Lorena falou ali do Chico Xavier. Sim, eu não vou esperar ficar milionário, por exemplo, para começar a fazer doações.
Você começa com o pouco que você tem. Não precisa ficar pleno. Você não pode estar muito mal e querer ajudar os outros. Tem um termo que fala também que você está lá usando um chinelo, aí você tira o chinelo para dar para um cara que está descalço. Aí quem fica descalço é você. Só tem um chinelo, aí você dá o chinelo pro cara, o cara vai andar com o chinelo e você vai andar descalço. Então você tem que estar bem, você tem que dar mas o pouco você tem que dar. Nesse livro aqui, eu não cheguei a comentar na live passada, na parte do dízimo, ele fala que pessoas que estavam desempregadas, pessoas que ganhavam pouco, eles não esperavam ficar ricos para doar. Eles doavam o pouco que eles tinham. E aí a pessoa que está desempregada, isso pela lógica, pela ação e reação, a pessoa que estava desempregada, ela arrumou um emprego, o cara que ganhava pouco teve um aumento de salário, e aí vai indo. Isso é ação e reação. Não existe vácuo no universo. Não é para você esperar também estar pleno para começar a ajudar. Mas você tem que ajudar naquilo que você pode ajudar também. Né? Tem também as pessoas que fazem aplicação de reiki. Vai lá aplicar reiki. Também tem várias técnicas, magnetismo. O importante é praticar a caridade. Então você se ajuda o próximo, procura andar com pessoas que você quer, que você quer ser igual a essas pessoas, pratica o Karma Yoga, que é a da ação, de ajudar outras pessoas. E utiliza os salmos, utiliza orações, a oração de São Francisco, que eu acho que é a melhor de todas, é um tratado de Karma Yoga, a oração de São Francisco, para mim. E é dessa forma que nós vamos sobreviver a esse período todo. Isso tudo junto com aprender a ser autodidata, porque o mundo está tendo transformações, vai ter mais transformações, e se você não estiver preparado, realmente você está perdido, né? Você tem que se preparar. Ciclo de Saturno, as pessoas têm que se preparar, têm que ter metas, têm que saber o que você quer ser e começar a fazer as coisas. Começar a fazer, tem que ter metas e começar a andar. Todo dia você anda um pouquinho, você vai chegar em algum local. Eu vou ler aqui todos os comentários, já vou partir para o final da live. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Vou também... deixa eu falar antes, olha, gente, o ano que vem, a próxima live vai ser dia 5 ou 8 de janeiro. Provavelmente vai ser no domingo aí, eu acho que vai ser dia 5 de janeiro. Vamos ver. E vai ser sobre o Hand Gauge. A próxima live aqui no YouTube vai ser dia 5 de janeiro. Teremos no ano que vem a resenha dos livros. Deixa eu ver aqui. Ano que vem, resenha do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, que deu origem ao segredo. Resenha do livro Astrologia e Religião, do Olavo de Carvalho. Por que Olavo de Carvalho? Porque o pessoal acusa ele de astrólogo e tudo mais, e como é uma pessoa que está meio que na moda aí por causa do governo atual, e eu sou uma pessoa que coleciona livros, eu tenho um livro de astrologia, esse livro aqui não existe para vender, viu, gente? Eu não sei onde que vende uma coisa dessa. Esse livro aqui é tão antigo que ele é datilografado, não sei se dá para ver aí. Ele é datilografado, o livro. É como se fosse xerox datilografado. É muito estranho esse livro. Como é uma pessoa que está na moda, eu vou fazer a resenha do livro de Astrologia e Religião do Olavo de Carvalho. Teremos também... nós vamos falar sobre... Nós vamos contestar o livro Milagre da Manhã. Nós vamos falar sobre ciclos. E falar que o Milagre da Manhã não é para todo mundo. Vamos falar também, o ano que vem, hein, gente, sobre horóscopo chinês, sobre eneagrama e também sobre Apocalipse, o Nostradamus, esse monte de cara que fica prevendo o final do mundo. A gente vai falar tudo isso aí, algumas teorias conspiratórias. Isso no ano que vem. Isso de live. Agora, semana que vem aqui no YouTube nós teremos podcasts.
Serão 30 podcasts que vão até janeiro, para em janeiro a gente fazer a live falando sobre os 30 podcasts. Vou ler rapidinho aqui quem estava aqui. Bom, a primeira que apareceu foi a Charlene. Charlene, muito obrigado. Charlene que está na Inglaterra, se eu não estiver enganado. Obrigado, Charlene, por participar. O Tom, que entrou aqui, muito obrigado. A Tatiane Nascimento, está perfeito o som. Obrigado, Tatiane. O Douglas, que entrou, não sei se ainda está. Obrigado, Douglas, pela participação. Tá sumido, hein, cara, Douglas. Carlos Bevilacqua, muito obrigado por participar da live. O Tom aqui falou, Maurício, perto do Hotel Paranambi, em Guarulhos, tem um monumento da maçonaria, ali perto da ponte, você já viu? Sim, toda entrada de cidade, tem um monumento da maçonaria, do Rotary, do Lions Club, da ACM, é que a maçonaria é o mais forte mesmo, então, mas toda cidade tem maçonaria, e graças a Deus. Né? Como eu disse, eu não sou do Lions, não sou da CM, não sou do Rotary, não sou da maçonaria. Porém, conheço pessoas que fazem parte, e o que eu posso dizer é que eu não sei como seria o mundo se esses grupos não existissem. Eu não sei como seria o mundo. Porque eles ajudam instituições de caridade, eles ajudam asilos, orfanatos, ajudam pessoas, assim, fazem projetos sociais. Os caras são realmente, são muito bons. Então eu não sei como seria o mundo se não houvesse essas sociedades. Eles são muito importantes e é isso. E graças a Deus que eles estão em todas as cidades e tem esses monumentos mesmo na porta de cada cidade. A Juliane entrou, obrigado, Juliane, por entrar aqui na live. A profecia seria sobre o número da besta, o que seria um chip que permitiria a compra das coisas. Exatamente. Isso daí vai ser... A gente vai dar mais esmiuçado isso ano que vem. Eu não sei se isso pode ser real, se não. Mas está muito próximo da realidade. Pior é que as pessoas falavam sobre essas profecias há 20 anos atrás. 30 anos atrás. Não existia nem moeda digital. Os caras já falavam isso, que eles tinham uma visão do que ia acontecer. Então pode ser que aconteça, não sei. Sara Valejos, boa noite, professor, muito obrigado. Sara, obrigado por participar. Muito obrigado. A Luana está... Obrigado, Luana, por participar. Então, é Sara Valejos, acho que é assim que fala. Obrigado por participar, viu? Luana... A Litolipe, está claro sim. Obrigado, Luana, por participar. A Lorena entrou, nossa, que raiva essa de Brasília. Não tem raiva de ninguém, viu? De Brasília, de ninguém. O Tom escreveu o número 8, eu não entendi. Não sei o que isso quer dizer. A Juliana falou, se o cara pergunta ao deputado sobre dinheiro e foi pego nas partes e foi processado, todo cuidado é pouco. O Fernando Magaldi entrou agora, conseguiu chegar ouvindo com atenção aqui. Obrigado, Fernando, pela participação. Aí vem a Lorena, o Chico Xavier dizia que se fosse esperar a vida inteira perfeita para ajudar os outros, ele nunca teria saído do lugar. Com todo respeito, discordo, precisamos estar plenos para nos ajudar. Então, o que eu quis dizer foi exatamente isso. Primeiro você melhora você e vai ajudando os outros. Você não precisa estar pleno, mas você tem que estar, pelo menos, com energia para poder ajudar o próximo. E, assim, você não precisa... E só de você... A grande mensagem não é que você tem que estar pleno. É que conforme você vai melhorando moralmente, conforme você vai rezando, orando, você já está ajudando as outras pessoas. Você entendeu? Você se melhorando, você já melhora todo mundo. Da mesma forma, né, vamos voltar àquela ideia lá. Um cara começou a pesquisar sobre o telefone. E aí ele influencia uma outra pessoa em outra parte do mundo que começa a pesquisar também o telefone. Da mesma forma, quando você começa a rezar, orar, começa a melhorar moralmente, você começa a influenciar outras pessoas a melhorar moralmente, a melhorar de vida. Você inspira outras pessoas. Você entendeu mais ou menos a ideia? Você inspira pelo astral. Você inspira outras pessoas.
Mas você está certa. Não é para você. Não há necessidade. Você começa a ajudar agora. Como eu disse lá do dízimo. Ah, não tenho nada. Começa a ajudar. Porque senão você não vai virar um cano de dinheiro, né? Como eu falei nas lives sobre magnetismo do dinheiro. Nós somos como se fôssemos um cano. O dinheiro é uma energia e nós somos um cano. Se nós não ajudarmos, não escoarmos, ajudando outras pessoas, não vem mais prosperidade, não vem mais dinheiro. Da mesma forma, então, da mesma forma, para você melhorar, você tem que ajudar outras pessoas. Não é porque você é bonzinho. Você ajuda porque isso melhora também a sua vida. Não tem como você ajudar outra pessoa e não ser melhorado. Então, se você está mal, você tem que ajudar outra pessoa para melhorar. Né? Não precisa melhorar, não precisa, é o contrário, inclusive. Você está totalmente correta. Bom, a Isaura, é muito bom, papapá. A Lorena falou que comprou os dois livros, comprou o livro do Lourenço Prado, né, o Alegria e Triunfo. Mas eu não tenho nenhum Alegria e Triunfo aqui, viu, gente? Inclusive, no meu vídeo do Alegria e Triunfo, uma pessoa colocou lá, eu respondi ela hoje, que ela estava falando que uma pessoa que tem uma dúvida entre se o livro Alegria e Triunfo ele é realmente do Lourenço Prado. E temos até não vou falar o nome dela porque ela não está aqui hoje, né? Tem uma pessoa que é que é uma tradutora que me trouxe, que é a Laurence, esqueci o nome da escritora que escreveu Alegria e Triunfo. Tem um outro livro que chama O Jogo da Vida, que é o mesmo livro que Alegria e Triunfo. Ele foi escrito lá nos Estados Unidos e está no Brasil aqui pela editora Isis. Isso tudo, como eu vou entrevistar lá no Instagram como é que caramba, já 2 horas falando, já estou até meio zonzo. Como lá no Instagram eu vou entrevistar várias pessoas e eu vou entrevistar esta tradutora que falou para mim que o livro Alegria e Triunfo não era do Lourenço Prado, eu vou entrevistar ela e nós vamos ver o que vai acontecer e vamos ver direitinho o que aconteceu. Me parece que não é dele mesmo, mas eu não vou criar essa polêmica toda agora, neste momento. Inclusive, nós vamos até a editora Pensamento e a editora Isis para conversar com eles sobre isso. Mas ano que vem teremos um vídeo sobre essa nova versão da Alegria e Triunfo, o que aconteceu, né? E eu não tenho nenhum aqui comigo. Bom, estou aguardando a resenha do livro Dinheiro Atrai Dinheiro. Sim, Luana. Este livro, só para vocês entenderem, eu acho que não tem para vender, viu, Luana? Eu acho que não sei se existe para vender. É um livro, grande parte psicografado. Quem assina é a Esther e o Jerry Hicks. E a Esther, ela psicografa uma entidade chamada Abraão. E ela dá palestras nos Estados Unidos, incorporada, né, ou corporificada, ou canalizando esse tal do Abraão. E tudo, essa ideia do segredo, foi baseado neles. Eles estão, inclusive, no filme Segredo. Só que eles não falam que ela incorpora. Por quê? Porque senão os evangélicos não iriam comprar os livros, o segredo lá que é de uma outra escritora, que eu também esqueci o nome, porque agora eu já estou meio zonzo. Bom, o que acontece é isso. É um livro psicografado que, para vender, eles falam, né? O livro Segredo é um livro que tem partes psicografadas. É um retalho, uma colcha de retalho, aquele livro. Para falar a verdade, não é o melhor livro para começar a entender, mas não é um livro para se aprofundar. O Segredo. Ele cita ali Prentice Mulford, ele cita aqui a Esther, mas ele não dá o pulo do gato. Você tem que ir atrás de todo o resto dos autores que eles estão citando lá. Deixa eu ver o que mais. Mas, Luana, muito obrigado pela participação. O Douglas falando, a palestra foi muito boa, didática, abrangente. Abraço. Obrigado, Douglas. Muito obrigado mesmo. Vamos ver se a gente se vê aí, hein? Luana, adoro livros dos Abraham. Olha. Parabéns, Maurício, ótima palestra. E a Lorena falou, na live passada você comentou que um dos princípios do Karma Yoga é de ajudar os outros, e por consequência você se melhora. E hoje você falou o oposto, que o primeiro precisamos nos melhorar. Sim. É tudo junto. Tá tudo junto. Tudo junto.
Você se ajuda ajudando os outros. É isso que eu falei na live passada e continuo falando nesta daqui. Né? Mas o que eu quis dizer é que é em algo mais abrangente. Por exemplo, a pessoa fala, eu vou mudar o país, mas ela não ajuda nem o marido, ela não ajuda a esposa, não ajuda os filhos, e fala que vai mudar o país. Foi isso que eu quis dizer nesta live. Isso não quer dizer que você tem que ajudar os outros e tudo mais. Tem que ajudar os outros, sim. Porque esse é o princípio do Karma Yoga. Bom, estou encerrando a live. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus ilumine vocês. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. Tem 9 pessoas, que é bom, inclusive. Essa é a nossa última live. Quem não viu o começo, por favor, assista o começo para entender como é que eu cheguei nesse raciocínio que está aqui hoje. Comentei, foi uma essência de todas as lives. E é isso, gente. Que Deus ilumine a todos. Uma ótima noite para vocês. Que vocês tenham muita saúde, amor e prosperidade. Continuem no canal. Semana que vem temos podcasts, vídeos editados. E ano que vem voltamos com as lives. Que Deus ilumine vocês. Uma boa noite. Estou encerrando a live.